síndrome de burnout, ela é uma síndrome caracterizada por um esgotamento físico e mental, muito motivado pela sobrecarga de trabalho e por uma diminuição do interesse de trabalhar e para fazer também as outras atividades do dia a dia. Eu vou levantar então 5 sinais e sintomas que caracterizam a síndrome de burnout. O primeiro é uma exaustão ou um cansaço. Então a pessoa não consegue fazer mais as mesmas tarefas por conta de um cansaço realmente inesgotável. O segundo ponto é a irritabilidade. Então o indivíduo, o colaborador, ele não consegue mais ter uma reação proporcional ao estímulo que chega. E aí ele passa a ter dificuldades no trabalho no ponto de vista de relação interpessoal. O terceiro ponto é a insônia ou a alteração do sono. E aí esse indivíduo ele começa a ter mais prejuízo por não conseguir exercer uma função básica da vida, que é o sono. O quarto sinal ou sintoma é a falta de interesse. A pessoa vai perdendo o interesse aos poucos, não só no trabalho, mas também nas outras relações que exerce durante a vida. O quinto sinal é a apatia. Nessa condição, o indivíduo passa a não se identificar mais com a vida e com os prazeres que antes tinha envolvidos. Em vista desses 5 pontos, a gente percebe que a sobrecarga de trabalho e a dificuldade de se desligar da vida profissional acarreta numa condição muito grave e que o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, abraçou e incluiu dentro desse contexto. O tratamento, então, da síndrome de burnout, antes de tudo, precisa da avaliação de um médico psiquiatra, de uma equipe de psicólogos, para considerar qual a melhor linha de tratamento. Dentro dos tratamentos, a gente precisa manejar a vida desse indivíduo. Então, considerar que a vida profissional é apenas uma parte das funções que exercemos no dia a dia. Dentro de um outro contexto, temos a vida familiar, a vida afetiva, o lazer, o esporte, a natureza. Isso tudo é fundamental e relevante para tirar a pessoa da síndrome de burnout. É importante também considerar o uso de medicações e de psicoterapia para que esse manejo seja mais efetivo. Em relação à prevenção, se você se identificou com algum dos pontos levantados anteriormente, isso é um sinal que você precisa de auxílio e falar sobre o assunto. A gente entende que o diagnóstico cada vez mais precoce é fundamental para que se tenha um resultado com êxito, efetividade e com menos impacto nas funções do dia a dia.